Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós temos os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos ministrar a palavra de Deus nessa manhã. Os irmãos podem participar, podem fazer suas perguntas, as suas colocações são bem-vindas. Temos aqui o Arnaldo, o Silvio, que nos ajudam, e os irmãos podem participar, sim. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, uma das parábolas mais conhecidas, a parábola do filho pródigo, que nós assim chamamos, e algumas Bíblias trazem a parábola do filho perdido. Jesus continuou, versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E o empregado informou: O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu a seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Uma das parábolas mais lindas, não é? De Jesus, que refletem o grande amor de Deus, o Pai, para conosco. Vamos orar?
Vamos pedir a Deus para falar ao nosso coração nessa manhã. Senhor, a palavra é do Senhor, a sabedoria é do Senhor, o poder de alcançar os corações também pertence ao Senhor. Por isso nós nos prostramos diante da Tua presença, pedimos a Tua graça, pedimos o Teu favor, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, não apenas ao nosso intelecto, mas principalmente ao nosso coração. Fala conosco nessa manhã, que a palavra do Senhor traga um impacto poderoso nas nossas vidas, de maneira que haja conversão aqui nessa manhã, de maneira que haja arrependimento e uma tomada de posição diante da Tua presença, para a Tua glória e para o Teu louvor. Que o Teu Espírito Santo possa agir de uma maneira soberana aqui nas nossas vidas, que um ambiente de graça, de poder, de autoridade do Espírito do Senhor tome conta das nossas vidas, Pai. É disso que nós precisamos e é isso que nós suplicamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Nesse mês de férias, que é o mês de julho, nós paramos os nossos pequenos grupos, num primeiro momento. Eu tenho aproveitado para falar aqui das parábolas de Jesus, que são inúmeras, e temos mais de uma centena de livros escritos sobre as parábolas de Jesus. Jesus era um mestre por excelência e sabia usar os recursos pedagógicos disponíveis no seu tempo e na sua época para poder ensinar e dar a melhor compreensão possível, o melhor entendimento possível das coisas de Deus, do reino de Deus, porque quando nós compreendemos, nós somos transformados, né? Quando o entendimento de Deus, a iluminação de Deus vem sobre nós, a nossa vida ela é transformada. É impossível alguém que entende, né, que compreende as verdades do reino de Deus, é impossível que ele mantenha a mesma vida, os mesmos costumes, os mesmos hábitos. Eu quero voltar um pouquinho no domingo à noite, domingo próximo passado, quando nós falamos daquelas duas parábolas, Jesus dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro num campo e ele fica tão tomado de alegria e de empolgação com aquele tesouro que ele encontrou, que ele vai, vende tudo que tem, volta e compra aquele campo. E, na sequência, muito similar, Jesus conta outra parábola: o reino dos céus é semelhante a um homem que comprava pérolas. Ele era um especialista em procurar e em comprar pérolas, e um dia ele encontra a pérola. Nunca tinha visto nada igual. E ficou tão encantado, tão embevecido com aquela descoberta daquela pérola, que também vai, vende tudo que tem, volta e compra aquela pérola. Eu fui para casa e durante a semana pensando, me escapou uma coisinha que eu queria compartilhar conosco, na sequência, é que em ambos os casos, eles abrem mão de tudo que tinha, aquele para ficar com o tesouro que encontrou, e o outro abre mão de tudo que tinha para poder ficar com aquela pérola. Vai, vende tudo que tem, volta e compra a pérola, porque é a pérola. O outro vai, vende tudo que tem, compra aquele campo para poder ficar com o tesouro, porque é o tesouro. É a maior, a melhor e mais encantadora descoberta da sua vida. Se Jesus não for isso para nós
não for a pérola, se Jesus não for o tesouro, nós não abrimos mão de tudo que temos, não abrimos mão dos nossos preconceitos, das nossas preconcepções, dos nossos valores. Mas quando Jesus se torna o tesouro, onde está o tesouro, o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se Jesus é a pérola, nós abrimos mão de tudo que temos. Podemos vender tudo, abrir mão de tudo, perder tudo, para poder ficar com esse tesouro e com essa pérola preciosa. O que eu sinto, não é, nos nossos dias, muito diferentemente dos anos 80, quando eu me converti, é que naquela época, quando nós encontrávamos, ou Jesus nos encontrava, gente do céu, era tudo. Era tudo. Rompíamos com tudo. Nos entregávamos de corpo e alma. Era, de fato, o verdadeiro tesouro, era, de fato, a verdadeira pérola. Nos dias atuais, eu percebo uma certa reserva de entrega, de rendição, de abraçar, porque nós vivemos num mundo hoje de muitas opções, num mundo muito relativizado, de muitas opiniões, de muitas ideias. E naquele tempo, nesse aspecto, era um tempo melhor. O certo era certo, amargo era amargo, doce era doce, branco era branco, preto era preto, ou seja, era tudo muito mais claro e muito mais definido, e hoje parece que nós misturamos tudo e vivemos num lusca-fusco muito grande, onde não enxergamos as coisas com muita clareza. O pior momento para dirigir, né, quem dirige aqui, faz viagens de carro, o pior momento é quando o sol está se pondo e a noite está chegando. Não é dia e nem noite. Se fosse dia, você enxergaria com toda clareza. Se fosse noite, o farol iluminaria. Mas quando fica aquele lusca-fusco, não é dia e nem noite, o sol não se pôs e a noite não veio, aí é muito difícil para enxergar e muito perigoso. Um dia nós estávamos viajando para Londrina e saía daqui meio-dia para chegar em Londrina, 10, 11 horas da noite. E o pastor Éder estava dirigindo exatamente nesse horário desse lusca-fusco. Não é noite nem dia, né? Aquela mistura da noite com o dia. E passando por uma cidade, por infelicidade, entrou na pista, na frente do carro, um cachorro que não era branco, não era preto, mas era marrom, não era aquela cor também que não dava para ver direito. Atropelou o cachorro, quebramos o para-choque do carro, foi aquela confusão danada, porque esse lusca-fusco é muito difícil de enxergar. Mas esse homem que encontra o tesouro, ele abre mão de tudo que tem. Esse homem que encontra a pérola abre mão de tudo que tem. E é o que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que quando nós encontramos, de fato e de verdade, o reino de Deus, a alegria ela é tão grande, tão extraordinária, que todas as outras coisas perdem o brilho e a alegria. É maravilhoso, é extraordinário ficar com o reino de Deus. A outra coisa que Jesus está nos ensinando, e essa é mais forte, né? É que nós não podemos ter tudo o que queremos. Não dá para ter tudo o que nós queremos. Com Deus e com o reino de Deus é tudo ou nada. Ou nós fazemos Jesus Senhor de todas as áreas das nossas vidas, ou Ele não é Senhor de nenhuma. Ou Ele é o Senhor da nossa vontade, dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Preste atenção.
É sim, sim, não, não. É tudo ou nada. Vai, vende tudo que tem para poder ficar com aquele tesouro. Vai, vende tudo que tem para poder ficar com aquela pérola. É tudo ou nada. Ou Jesus, ele permeia e domina todas as dimensões da nossa vida, ou então ele não domina nenhuma. Para alguns, Jesus domina a dimensão da vida sexual, mas não domina a dimensão da vida financeira. Ele não abre mão do controle dos negócios, da vida financeira. Outros já têm uma facilidade para abrir mão dessa dimensão financeira, para submetê-la ao domínio de Jesus, e outros não conseguem submeter os seus sonhos, os seus planos. Mas a fé cristã, a proposta de Jesus é totalizante. Ou ele domina todas as áreas da nossa vida, todas as dimensões da nossa vida, ou ele não está dominando nenhuma. Aí é você que tem que resolver esse problema com Deus. Eu tenho que resolver a minha parte e você resolva a sua. Tome uma posição, avalie o seu coração, onde é que está o seu tesouro e decida com o Senhor. É uma ilustração muito antiga que todos nós conhecemos. É muito comum, e eu já vi isso, a pessoa aluga uma casa e mantém um cômodo fechado. Ela diz assim, olha, eu te alugo a casa, mas esse cômodo aqui tem algumas coisas minhas, do meu pai, do meu avô, que são coisas antigas, que têm um valor familiar, tradicional. Eu vou manter esse cômodo trancado. A casa é sua, mas esse cômodo não. Jesus não aceita esse tipo de negócio, esse tipo de aluguel. Ou nós abrimos todos os cômodos da casa para ele poder entrar e dominar todas as áreas, ou então ele não aceita entrar em nenhum dos cômodos. É uma ilusão nossa. É um engano achar que Jesus nos aceita pelas metades ou partes. Não. É tudo ou nada. Vai, vende tudo que tem. Isso significa abrir mão. É assim. O que é muitíssimo difícil para essa geração. Uma geração pós-moderna, relativizada, acostumada com opções, com um individualismo exacerbado, em que o indivíduo é o centro, a vontade do indivíduo é o centro, o desejo do indivíduo é o centro. Ao ponto das pessoas dizerem, eu não sou binário, não posso ser binário. Eu tenho que ser, eu posso ser isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, o que eu quiser, o que eu pensar, o que eu desejar. Com Deus, não. Com Deus não existe essa possibilidade. Ou somos ou não somos. Ou nos entregamos ou não nos entregamos. A diferença é, como disse Jesus, que quando nós nos entregamos, nós experimentamos as alegrias do reino de Deus. Mas quando nós não nos entregamos, ficamos ali permeando, controlando, não experimentamos as alegrias do reino de Deus. É fato, é assim, grave na sua mente, grave no seu coração. É assim. As alegrias do reino de Deus brotam na nossa vida mediante a nossa entrega e rendição absoluta à vontade de Deus, ao domínio de Deus. Aí nós desfrutamos das alegrias do reino de Deus. Ponto. Vamos agora à parábola do filho pródigo. Amém? Tranquilos? Alguma pergunta nesse ponto, Arnaldo? Ainda não? Então vamos lá. Parábola do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos.
O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Para entender uma parábola, nós precisamos entender os personagens da parábola. A parábola do semeador, Jesus dá a explicação da parábola, ele explica a parábola. A parábola do joio e do trigo, Jesus também explica a parábola, então ele diz quem é quem, e é muito claro. Aqui nós precisamos entender. O pai e seus 2 filhos. O pai aqui não precisa muito esforço, o pai aqui é a figura de Deus, do Pai Celestial. É o Pai Criador, o Pai detentor de todas as coisas, por direito, céus, terra, universo, todas as coisas pertencem a Deus, porque tudo isso é criação dele. O Pai, aqui da parábola, é o nosso Pai Celestial, é Deus o Pai Celestial. E quem são esses 2 filhos? Quem que é o filho pródigo? Quem é? Daniel está dizendo eu, a Cida também está dizendo eu. Esse filho pródigo sou eu. E quem que é o irmão mais velho? O irmão mais velho é o religioso. Se a gente fosse contextualizar, né, de certa forma, somos nós também que estamos na igreja, que nos acostumamos com a casa do Pai. A grande, vamos dizer assim, o grande lance da parábola aqui é a mudança de mentalidade. Esse é o grande ensinamento da parábola, e a gente vai chegar lá pouco a pouco, mas é a mudança de mentalidade. Então, o filho mais velho aqui representa o povo judeu, os religiosos que cercavam Jesus, e que viram Jesus ali com os publicanos, com os ditos pecadores, e começaram a murmurar e criticar de Jesus. Então, esse filho mais velho é o religioso que conhece Deus, conhece as coisas de Deus, não vive, não pratica em plenitude, mas é extraordinário para julgar os outros. Ele conhece intelectualmente, ele está na casa do Pai, ele entende a vontade do Pai, mas ele não vive a vontade do Pai. Ele acha que pecador é o pródigo e que ele é bom, mas ele é tão ruim, tão miserável, ou talvez pior do que o pródigo, porque o pródigo, pelo menos, é ignorante, e ele não. Então, esse irmão mais velho aí, somos nós que estamos na igreja, ano após ano, dia após dia, mas ainda não mudamos a nossa mentalidade e não vivemos uma vida plena em Jesus, à semelhança de Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço pede a herança. Lá em Provérbios, se você for ler Provérbios e outras partes da Bíblia, do Antigo Testamento, vai trazer uma palavra de sabedoria que não se deve repartir herança em vida. E era comum naqueles dias que não se repartisse a herança em vida. E tem um livrinho que eu gosto muito, o autor, eu louvo a Deus pela vida dele, Henry Nouwen. Ele escreveu um livreto sobre o filho pródigo. A ilustração de capa do livro é o quadro de Rembrandt sobre o filho pródigo. E ele conta que, muito curioso em relação à parábola, ele visitou uma aldeia na Palestina que ainda vive muito similar ao contexto cultural dos dias dessa parábola.
E eu já visitei alguns lugares que você chega lá, o contexto de vida ainda é de 2000 anos atrás. E ele disse que foi num vilarejo nessas regiões e viu lá um patriarca com a sua família, com os seus filhos, e lembrando da parábola do filho pródigo, ele foi naquele patriarca, naquele pai, e lhe perguntou: deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor. E o velho patriarca disse: pois não, qual é a pergunta? Se um desses seus filhos aqui, o menor dos seus filhos, o mais novo, o caçula, pedisse a parte dele na herança, o que você faria? O velho respondeu sem titubear: eu o mataria a pauladas. Eu o mataria a pauladas. Chocante, né? Mas por quê? Porque ele não se importa comigo. Ele é egoísta, ele é egocêntrico, só pensa nele e quer tirar o meu meio de subsistência enquanto eu estou vivo. Eu mataria a pauladas. Não merece viver um sujeito desse. Quando ele pede a herança em vida, ele está tirando a minha vida, a minha subsistência. Ele não se importa como é que eu vou viver a minha velhice, que é a parte dele. Então, é um sujeito egoísta, egocêntrico, e ele merecia, na verdade, morrer a pauladas, e eu o mataria a pauladas. Isso é para a gente entender o contexto aqui do que está acontecendo. Mas o pai desse filho mais moço, que nós chamamos de pródigo, não o matou a pauladas. Pai, dá-me a minha parte da herança, a parte que me cabe. Meu Deus do céu. Dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Encontrei nessa semana com a missionária do Carmo, ela dizendo que uma vez por semana está ensinando os netinhos aquele estudo bíblico de novas tribos que se chama Alicerces Firmes, que é um estudo cronológico da Bíblia. Então, o estudo cronológico começa por Gênesis e ela está ensinando para os meninos Gênesis. E quando chegou na árvore do conhecimento do bem e do mal, e que ela explicou que Deus falou que não podia comer daquela árvore, porque se o homem comesse, o homem morreria, o netinho dela disse que passou a semana encucado com aquele negócio e perguntou para o pai: se Deus sabia que nós íamos comer, que o homem ia comer da árvore do bem e do mal, por que Deus plantou essa árvore? E se Deus sabia que o homem ia comer, ia morrer, ia pecar, ia morrer, por que Deus deixou acontecer isso? Diz que foi a semana inteira bombardeando os pais, e quando ela chega lá, antes de dar início aos estudos, a primeira pergunta que ele faz é: vó, por que Deus plantou essa árvore? Por que Deus, sabendo que o homem ia pecar, que o homem ia cair, por que Deus fez isso? Será que a parábola explica para a gente? A intenção da parábola é explicar que o pai aqui, ele não só não matou o filho a pauladas, como ainda lhe deu a liberdade de fazer o que ele quisesse com os bens que lhe cabia. O pai poderia ter dito: meu filho, você está doido, não vou fazer isso de jeito nenhum, eu conheço o que vai acontecer lá na frente, você vai se arrebentar com essa cabeça, com essa mentalidade, se eu te der os bens agora, eu estou cavando junto com você o seu buraco. Mas o pai não fez isso.
O pai deu a liberdade para que ele pegasse a parte dos bens e fosse embora. E ele foi. E dissipou. E viveu como quis. De uma forma desenfreada. Ou seja, sem limites. Sem freios. Viveu do jeito que quis, andou por onde o nariz apontou, fez o que lhe deu vontade de fazer, fez o que lhe deu na telha. Só que chega um tempo que tudo isso acaba e bate um vazio enorme no coração. Bate um buraco assim tão profundo na alma. E quando ele perdeu tudo e não tinha mais nada, e passando fome, ele foi fazer o quê, gente? Cuidar de porcos. E desejava comer a comida de porcos. Talvez, assim, nos falte alguns elementos contextuais e culturais para entender a força do que significa para um judeu viver entre porcos e comer comida de porcos. É o fundo do fundo do fundo do fundo do poço. O porco era um animal imundo. O judeu não cria porcos. Agora, criar porcos, se misturar com os porcos e desejar comer a comida dos porcos, aí é, como diz o goiano, é de lascar. Aí é o fundo do fundo do fundo do poço. Quando nós nos afastamos do Pai, quando não vivemos na casa do Pai, quando não nos submetemos a essa guarida, a esse guarda-chuva, a esse aconchego do Pai, nós vamos chegar no fundo do fundo do fundo do poço. É o fundo do poço. Não tem outro lugar para chegar. Quando ele bateu lá, que não tinha mais para onde descer, já era, sabe, a maior desconstrução. Aconteceu uma coisa extraordinária. Ele caiu em si. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si. Essa aqui, na literatura, é o ponto de transição da parábola, é o ponto de inflexão. É quando ele cai em si. O que eu estou fazendo da minha vida? Em que buraco que eu fui me meter? Onde é que eu fui parar com essas minhas escolhas? Onde é que eu fui parar com essas minhas escolhas? É fundo do poço, gente. É o buraco mais profundo que se possa imaginar. Mas ele alcançou graça de Deus de cair em si. Caindo em si. Ou seja, veio uma iluminação, veio um entendimento. Falou, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu fui fazer da minha vida? Que ilusão foi essa que eu caí? Que engano, que engodo, que mentira! Eu achava que na casa do Pai eu vivia sob freio, eu vivia limitado, vivia sob limites, e eu queria viver a minha vida, queria aproveitar a vida,
e agora eu vejo que foi a maior besteira da minha vida, foi o maior engano. Que nome que nós damos para isso? Oi? Arrependimento, o que mais? Que nome que nós damos para isso? Quando a pessoa cai em si. Exato, a mente é iluminada. Há uma iluminação. Fala, o que eu estou fazendo da minha vida? Ele poderia pensar, estou perdido mesmo, está tudo lascado, acabou para mim, não tem mais jeito, não tem mais solução, gastei tudo, ofendi meu pai, humilhei meu pai, fui egocêntrico, fui egoísta, não tem jeito para mim mais não, acabou. Não. Ele caiu em si e tomou a decisão acertada. Eu vou voltar lá para a casa do meu pai. É lá. Se o meu pai me aceitar, ainda que seja como um escravo, na casa do meu pai, ser um escravo é melhor do que a vida que eu estou vivendo. Quando a pessoa resolve voltar, como é que nós chamamos isso? Arrependimento e conversão. Eu vou voltar. Eu vou fazer o caminho de volta. Eu vou para a casa do Pai. Lá na casa do meu Pai, até os trabalhadores, os servos, vivem melhor do que eu. Amém? E volta. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e vou confessar: Pai, pequei. Pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus escravos. E, criando coragem, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Aleluia. Esse é o nosso Pai Celestial, gente. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Um coração contrito e abatido, não o desprezarás, ó Deus. Um coração contrito e abatido. Aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Quando há arrependimento e volta, abandono, alcança misericórdia. Deus é muito bom, Deus é melhor do que qualquer um de nós ou do que todos nós juntos aqui. Deus é melhor do que nós. Deus é bondoso. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Vamos imaginar o jeito que esse garoto, esse jovem sai de casa? Como é que ele sai de casa, gente? Sai de casa, bolso cheio, muito dinheiro no bolso, jovem, animado, quebrou os laços, quebrou o freio, vou viver minha vida. Sai dali radiante, ensimesmado, egocêntrico, cheio de si mesmo. E agora como é que ele volta? Esfarrapado, vestes rotas, cabisbaixo, e sai arrogante, nariz empinado,
e volta agora pianinho, né? Volta agora humilhado. E o pai tripudia dele. Te avisei. Problema seu. Eu te avisei. Eu acho que não tem coisa mais dolorosa do que essa, né? Quando alguém, você chega moído, quebrado, né, humilhado, e o outro vira para você e diz: eu te avisei. Eu falei para você que você ia cair num buraco, você não me ouviu? Se vira, negão, problema seu. É isso que o pai faz? Não. De longe, o pai vê aquele filho esfarrapado, desconstruído, quebrado, não tem nem mais jeito de filho, não tem nem mais mentalidade de filho, ele agora tem uma mentalidade de escravo, né? de gente quebrada, de gente moída. E o pai vai e faz o quê? Compadecido, correndo. Meu Deus do céu. Nós somos muito maus, gente. Nós somos maus. Meu Pai do céu, tem misericórdia de nós. O pai corre, abraça e beija. Esse é o pai. Ele que esperava ser enxotado pelo pai, recebe o abraço do pai. Nós já lemos, já estudamos, vocês com certeza, né? Já leram muito sobre a importância do acolhimento, do abraço, né? É uma das passagens assim, que eu acho lindas na Bíblia e que explica muito bem por que o Jacó ficou apaixonado pela Raquel. É porque o Jacó ele estava quebrado, né? Ele, literalmente, em todo sentido que você possa imaginar, o Jacó estava quebrado. Ele saiu de casa apenas com o cajado dele, sem nada, absolutamente nada. Com medo do irmão que queria matá-lo, um sentimento de culpa enorme porque enganou o pai, moído porque perdia ali o aconchego e a proteção da mãe, e agora era ele, mais ele e ele somente. E quando ele chega nas regiões de Harã e vê Raquel, ele chora convulsivamente e se abraça com ela. E ela o abraça também. E ele chora convulsivamente. Aquele acolhimento, né, de alguém que está moído, humilhado pela vida, quebrado, sem rumo, sem direção, aquele acolhimento fez com que o Jacó trabalhasse 14 anos de graça pela Raquel. São aspectos do caráter que nos conquistam. E Raquel foi extremamente acolhedora. E esse pai foi extremamente acolhedor. Não se importou com o cheiro de porcos que exalava do menino, não se importou com a burrice que ele fez, não se importou com as vestes rasgadas, simplesmente o abraçou e beijou. Olha que eu devia estar bem fedido, trabalhando com porcos, vestes rasgadas, descalço, né? Moído, humilhado, quebrado. Que abraço, que acolhimento. Sabia que é isso que nos mantém
em Deus, é isso que me leva a viver com Deus com muita alegria e não querer o mundo, não querer o pecado. Quem é que me acolheria como o Pai Celestial tem me acolhido? Como é que eu vou viver longe de Deus, longe da casa do Pai? Como eu vou viver longe de Deus? O menino ajoelhou, o pai o abraçou, beijou. Pai, eu pequei. Eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Antes que eu continuasse, o pai disse: tragam depressa a melhor roupa, ponham nele, põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tudo isso aqui é simbólico, vocês sabem, né? Vestes novas, limpas, melhor roupa, investidura, vestes trocadas, tudo isso é muito simbólico. Eu me lembro do sumo sacerdote Josué, lá em Zacarias. De um lado estava o anjo do Senhor, de outro lado estava Satanás para acusá-lo. E ele com vestes rasgadas, vestes rotas. E Satanás o acusando. E o anjo do Senhor manda trocar-lhe as vestes, trocar o turbante, colocar roupas novas, roupas limpas nele. Anel no dedo é símbolo de autoridade, vocês sabem disso. Sandálias nos pés, calçado também, isso é muito simbólico. Tragam e matem o bezerro cevado, vamos comer e festejar. Há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Há festa nos céus. Todas as vezes que nós nos arrependemos, tem festa nos céus. Há celebração nos céus quando um pecador se arrepende. E nós achamos que o pecador é sempre o outro, né? Nunca nos imaginamos. Esse é o sentimento do filho mais velho. O filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças, as celebrações, a festa, a alegria. Mas o que está acontecendo aí? Estou aqui no campo ralando, trabalhando, e o povo está aqui festejando. Que negócio é esse? O que se passa? Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. O empregado informou: seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro cevado, o bezerro gordo. E o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer. E agora faz festa quando vê seu filho, que gastou os seus bens, gastou tudo com prostitutas, e o Senhor manda fazer uma festa para ele? Quem era Deus para esse irmão mais velho? Não desfrutava, né? É fato. Quando o pai disse para ele: meu filho, você está comigo há tantos anos e não sabia que tudo isso aqui era seu?
Você é o herdeiro de todas as coisas, mas tem uma mentalidade de escravo. Você está aqui comigo na minha casa, a casa é sua, o bezerro gordo, o bezerro magro, o cabrito, a festa, as celebrações é para você, era tudo seu. Mas a sua mentalidade, o seu pensamento, né, a respeito de Deus não te permitiu usufruir de todos esses bens. Mérito. Ele estava focado no mérito. Ele tinha uma mentalidade de escravo, de servo. Eu temo que muita gente não vem para a igreja por causa da nossa mentalidade a respeito de Deus. As feições que nós pintamos de Deus, que é um reflexo do que nós pensamos dele, um reflexo do nosso caráter, na nossa relação com ele, eu penso que muitas vezes é uma caricatura de Deus. O Deus que nós pintamos para as pessoas que não o conhecem, muitas vezes não atrai. Porque nós vivemos uma vida com Deus como se fosse uma vida de escravo. Tudo é pesado, tudo é serviço, tudo é angustiante, não tem alegria, não tem bezerro cevado, não tem festa, não. Servir a Deus é só peso, é fardo, é só freio, é só limites, é só coisa negativa, é só não. Não, mas como é que eu quero um negócio desse? Não, gente. Servir a Deus é a melhor coisa que tem na vida, andar com Deus é a melhor coisa, é voltar às origens, é voltar para o paraíso, é comer da árvore da vida, é beber do rio da vida, é fluir vida, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem crente que está na casa do Pai, mas não reflete as feições do Pai. Ele vive como um escravo, a mentalidade dele é uma mentalidade de escravo, não tem alegria. É o filho. Eu estou aqui te servindo. Nunca fiz uma festa para mim mesmo, nunca fiz nada. Porque servir ao Pai é pesado, estar na casa do Pai é castrante, é limitante. Esse era Deus para o filho pródigo, para o filho mais velho. Por isso, preste atenção. Quando o filho mais novo diz para o pai, deixa eu ser um servo do Senhor, um escravo do Senhor, o pai fala, meu filho, eu já tenho um aqui. Não, eu quero um filho. Né? Eu quero um filho. É duro estar na casa do Pai e não viver essa alegria, né, de se estar na casa do Pai. Arnaldo? Pastor, a forneria original está perguntando aqui, é uma pizzaria, tá? O irmão ou a irmã deve estar aqui dentro conosco. Uhum. Qual parte da vida o filho mais velho não entregou para Deus? Jesus não aceita a casa faltando um cômodo. Uhum. Qual cômodo o filho mais velho trancou? Trancou o cômodo de servir a Deus com alegria. Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. Na presença de Deus há alegria em abundância. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria de quem? Do Senhor. Então não é a minha. Não é a minha, mas é a do Senhor.
A alegria do Senhor, a nossa força é. Quando eu estou na presença de Deus, com Deus, e Deus se alegra comigo, eu sei que você já experimentou isso. Quando o Senhor está alegre comigo, você pensa em você agora, né, no seu íntimo, pensa, Deus está alegre com você, o Senhor está alegre comigo? Porque se eu tiver certeza absoluta que o Senhor está alegre comigo, gente, isso é uma força inabalável. Posso estar com a conta zerada, cheque especial entrando nele, os orçamentos difíceis, a saúde complicada, coisas difíceis acontecendo, mas se o Senhor estiver alegre comigo, acabou, é a minha força. Então, o filho mais velho, né, o cômodo trancado, era exatamente esse. Ele servia a Deus por obrigação. Ele estava na casa de Deus obrigado, mas, na verdade, o coração dele estava lá nas prostitutas. Em lugar nenhum do texto fala que o filho mais novo gastou o dinheiro dele com as prostitutas. Quem fala é o filho mais velho. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, ele está na casa do pai, servindo ao pai, por obrigação, sem alegria, não tem festa, não tem alegria, porque o coração dele está lá fora. O coração dele, sim, está lá, imaginando, nossa, o que meu irmão está fazendo na hora dessa, com a herança do pai? Ele está cobiçando aquilo que o irmão está fazendo. Então, é isso, o filho mais velho aqui, o cômodo trancado é porque ele servia a Deus por obrigação e não com alegria. Pastor, o Maso fez aqui um complemento interessante. Uhum. Ao filho mais velho, falta-lhe o sentimento de pertencimento. O filho mais velho não se sentia membro daquela família. Perfeito. Ele não via o pai como pai. Ele ainda não tinha descoberto que a casa era dele. Que o pai era dele, que tudo que o pai tinha era dele. Ele era o filho mais velho, ele era o primogênito, tudo era dele. Que dó. Por isso que eu comecei falando, o problema é a mentalidade. Tem gente que está na igreja e não tem mentalidade de filho, tem mentalidade de escravo. Tem gente que está no Senhor, mas ele não desfruta da alegria do Senhor, porque a mentalidade dele não permite desfrutar da alegria do relacionamento com Deus. É fato. E nós podemos caminhar mais e buscar mais entendimento do que Jesus está nos ensinando aqui nessa parábola. Mas eu queria insistir num ponto aqui. Quem é Deus para o filho mais velho? Quem é Deus para o filho mais velho? Pode falar. Quem é Deus para o filho mais velho? Oi? Patrão. O que mais? Injusto. É fato. É fato. Quando ele fala assim, eu te servi a vida inteira, o senhor nunca matou um bezerro gordo para mim, nem sequer um cabrito. O senhor não foi justo comigo. O parâmetro dele era avariado, né? Legalista, extremamente legalista. Então, a mentalidade dele, o que ele pensava de Deus, não era correto. O que ele pensava a respeito do pai não refletia o caráter do pai. Não refletia. Era distorcido. Eles não entendiam a mente de Deus, não entendiam o coração de Deus. Entendiam aspectos religiosos, regras, ritos, mas o coração de Deus passava longe deles. Porque é mais fácil, gente, convenhamos, é mais fácil, né? Entender ritos, entender regras, entender doutrinas, do que entender coração,
mente, relacionamento. Isso me ajuda a entender, sabe? Eu ficava assim com um grilo assim muito grande. Como é que a pessoa, ela é crente, está na igreja, mas ela é má? O coração dela é mau. A elaboração mental dela é maldosa. Eu ficava assim, como é que pode estar na igreja tantos anos, ouvindo a palavra de Deus, caminhando com Deus, mas nunca passou de ritos, de regras, o coração não foi transformado, o coração é mau, os sentimentos são maus, os desejos são cobiçosos, de maldade. Aí quando eu leio aqui, eu entendo, ele é um religioso, ele não se encantou pelo Pai. Agora vamos imaginar, o que esse filho pródigo pensa do pai? Qual que é o sentimento que ele tem do pai? Poxa, meu pai é maravilhoso. Meu pai é bom, é mais do que bom. Ele podia ter me matado a pauladas, não matou. Cida? Microfone, Arnaldo. Ele poderia ter me matado a pauladas, não matou. Pastor, eu estava observando aqui na fala do filho mais velho, em nenhum momento ele chama o pai de pai. Exatamente. É sempre assim, eu vivo te servindo, realmente eles consideram como escravo. Perfeito. Agora o outro, apesar das falhas, ele o chama de pai. Perfeito, Cida. Eu vejo que, mesmo no discipulado, a gente trabalhando muita coisa, eu tenho visto que grande parte dos problemas de nós crentes hoje é que nós não observamos ainda essa identidade de filhos. Por isso que a gente não usufrui daquilo que Deus tem nos dado. Perfeitamente. Obrigado, é isso mesmo. E é duro, né? Quando a gente vive, sabe, não com alegria. Não vive a vida com Deus com alegria. Além de não desfrutarmos, nós pecamos naquilo que nós passamos para os outros. É impressionante, gente, as distorções, né? Essa mudança de mentalidade que Deus tem que fazer em nós. E isso acontece ouvindo a palavra, tendo comunhão com Deus. Eu, pessoalmente, travo uma luta muito grande para entender que eu sou filho, para desfrutar da filiação. Se eu vacilar um pouquinho, eu tô servo, eu estou escravo. E já ouvi de Deus dizendo, você não é meu empregado, né? Não é porque eu sou pastor, obreiro, até o nome, né? Obreiro, que quer dizer trabalhador, né? Eu sou um trabalhador, mas mais do que isso, eu sou filho. Mas a minha mentalidade, se eu não tiver cuidado, eu começo a relacionar com Deus como se eu fosse o empregado de Deus. Eu não sou empregado. O trabalho que eu faço por Deus não é pelo salário, não é por reconhecimento, não é por mérito, mas é por gratidão, é por alegria, é por puro prazer, por pura alegria, por privilégio. Servir a Deus com alegria. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Servir a Deus, andar com Deus é uma grande alegria, é um privilégio. É um privilégio enorme. Nós estamos perdendo muito disso, né? Ou vivemos como filho pródigo, desenfreadamente, longe de Deus, fazendo o que nós queremos, ou vivemos como filho mais velho, né? Aprisionados, amarrados, sem alegria do pai, sem alegria da casa paterna. Vamos orar? Pastor, Sim. o Charles Spurgeon fez uma colocação interessante. No livro O Deus Pródigo, de Timothy Keller, ele foca muito no filho que ficou. Parece que temos mais a aprender
o que não fazer com o filho que ficou. Interessante, né? É interessante, o livro realmente vale a pena. Os livros do Timothy Keller, né, cada um deles são muito abençoadores. Infelizmente foi recolhido, né? Deus o sabe, mas abençoou e tem abençoado muita igreja através dos seus escritos. Vamos orar? Quem é Deus para você? Como é que você vem para a igreja, para a presença de Deus? Como é que você desenvolve os ministérios que Deus te confiou? Como é que você vive a sua vida cristã? Em alegria do Senhor, ou tudo é fardo, tudo é peso, parece que tudo é tudo à base do fórceps. Senhor, nós pedimos ao Senhor nessa manhã que nos ajude a compreender o caráter do Senhor, a viver, Deus, a desfrutar desse relacionamento com o Senhor. Muitas ideologias, elas não têm nada a ver com o caráter do Senhor. Tem muita gente tentando transformar ideologia em vontade do Pai Celestial, mas isso é uma mentira, é um engano. O caráter do Senhor, as feições do Senhor, a face do Senhor, elas estão muito acima das concepções humanas. É Jesus, é o Espírito Santo que nos revela, que nos ajuda a entender, a compreender quem é o Senhor. É isso que eu quero te pedir nessa manhã, para mim e para os meus irmãos. Mostra-nos a tua face, mostra-nos quem é o Senhor, quem somos nós e quem é o Senhor. E revela-nos a alegria de estar no Senhor, de ter ao Senhor como nosso Pai Celestial. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus, Pai. Que Pastor, Deus nos abençoe.